Olá, boa tarde. Imagens ao vivo mostram como está o Jardim Abaeté, na região do Parque das Águas, em Sorocaba, agora, 12h42. A cidade sofreu com as fortes chuvas. A região também foi atingida pelo temporal. Confira os destaques de hoje no Manchetes do Cidade, que já está no ar. Em Sorocaba choveu em 7 horas, 100 milímetros. A Avenida Dom Aguirre chegou a ser interditada. O rio Sorocaba transbordou. A região central, em São Roque, foi tomada pela água. Um grande buraco foi aberto em uma avenida no centro da cidade. Em Tatuí, uma ponte foi levada pelas águas. Polícia Militar e organizadores se reúnem no comando da PM para discutir esquema visando o protesto que irá ocorrer no domingo em Sorocaba. O PT não vai às ruas. Artista da Praça Nossa em Sorocaba, você vai conferir um papo legal com o Bananinha, aqui no Manchetes Noticidade. Quem que tá atrás de mim? Fala. É o Marcelo Beni. Quer conhecer o Marcelo Beni? Pronto. E a gente começa essa edição do Manchetes Noticidade falando sobre a chuva da noite desta quinta-feira e madrugada de sexta, que causou muitos estragos na região. As nossas equipes estão na manhã toda, às ruas aí, e a gente vai mostrar a situação deste momento em Sorocaba. O repórter J. Abreu está com a gente ao vivo. Alô, Jota, que situação aí, hein? Quais são os detalhes? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo Barazal. Boa tarde a quem acompanha o Manchetes Noticidade. Nós estamos no Jardim Abaeté, região do Jardim Maria do Carmo, bem pertinho do Parque das Águas. E aqui já faz 6 horas que a chuva parou, mas a água não desce. Ela está descendo muito devagar. A gente pode ver, por exemplo, naquele muro, aquela parede ali daquela casa, a gente pode ver até onde a água chegou. Quase 1 metro acima do que está nesse momento, mas é um rio. A gente vê um morador, por exemplo, lá, passando com água quase pela cintura, ele estava um pouquinho mais longe agora há pouco, a água bem mais acima. Essa é a situação, são várias casas aqui invadidas pela água no Parque das Águas. Hoje de manhã nós vamos ver algumas imagens impressionantes do parque completamente submerso, uma imagem que nós fizemos de um dos pontos mais altos da cidade. O parque já é um local mesmo para represar a água, mas pela quantidade de água que subiu, que a gente consegue ver nessas imagens, pode ver como foi forte essa chuva. Segundo a Defesa Civil, foram 127 milímetros de chuva em 7 horas, das 5 da tarde até a meia-noite. Em outro ponto aqui do bairro que a gente nem conseguiu chegar, a gente está usando fotos aí do Sandro Martins, que enviou fotos para a gente. Nós recebemos as fotos dele, a gente pode ver como ficaram as ruas, as casas, os comércios da região do Jardim Maria do Carmo, também do Jardim Abaeté, com essa chuva tão forte que caiu nesta quinta-feira. Nós vamos ver imagens também da Avenida Dom Aguirre, a principal artéria do trânsito da cidade, imagens de hoje de manhã, já depois que a via tinha sido liberada. Mas a marginal do Rio Sorocaba ficou interditada a partir das 3 horas da manhã até aproximadamente as 8 horas da manhã de hoje, porque o nível do rio subiu e alagou também a avenida. Então, por conta da interdição dessa avenida, o motorista de Sorocaba enfrentou hoje muito trânsito, muita dificuldade. Quem foi para o trabalho, quem foi para a escola, levar os filhos para a escola, teve muita dificuldade hoje, porque a principal artéria, repito, do trânsito em Sorocaba ficou interditada. Ontem à noite, a Guarda Civil Municipal conseguiu salvar um garoto de 14 anos, que ele estava sendo levado pela correnteza no córrego Lava Pés. O menino estava no local de difícil acesso, foi salvo porque conseguiu se agarrar a um arbusto. Ele foi levado depois ao PH da Zona Leste para atendimento médico com apenas algumas escoriações do corpo. Hoje de manhã nós fomos também ao Parque Vitória Régia, na zona norte de Sorocaba, um dos bairros mais atingidos, uma situação bem triste por lá também. Vamos ver as imagens, várias casas foram alagadas, a água invadiu várias residências, ninguém está desabrigado, mas muitas famílias perderam móveis, roupas e eletrodomésticos. Teve alagamentos também em outras regiões da cidade, em todas praticamente, a Zona Leste, na Vila Cis, na Zona Oeste, o Parque Manchester e na Zona Norte, além do Vitória Régia também
o Mineirão e o Jardim Maria do Carmo, aqui onde a gente está, além, é claro, do Vitória Régia. Lá no Vitória Régia, quem foi visitar foi o prefeito Antônio Carlos Panunzio. Ele disse que foi prestar solidariedade lá aos moradores, mas ele foi bastante cobrado sobre uma solução, instalação de bombas, enfim. Mas falou com a gente, inclusive, sobre o cadastramento dessas famílias em programas habitacionais para tentar retirar essas famílias daquele ponto. Vamos acompanhar como é que foi um pouquinho dessa visita tumultuada e uma fala do prefeito Antônio Carlos Panunzio. Prefeito, nessa última rua e aqui nessa rua, já é a terceira vez que inunda durante um mês. E a prefeitura não sabia? Todo mundo aqui passa por isso direto, tá? Quando chega ali na frente da minha casa, que eu moro pra lá um pouquinho, aqui já deu inundação total. E a Defesa Civil hoje, inclusive, já está cadastrando quem não tinha um cadastro aqui, exatamente de área de risco, justamente para proceder isso aí. A Defesa Civil está fazendo isso. Ele vai encaminhar isso para a Secretaria de Habitação também, para a gente ver a possibilidade de encaixar o que for possível de moradores dentro das regras que não são nossas, são as regras do próprio governo federal, questão de renda, né, para esses conjuntos. Quem também esteve naquela região da cidade hoje foi o diretor do SAI, Rodrigo Maldonado. Ele disse que essa região está abaixo do nível do rio, por isso que acontece esse problema. A água fica represada e não consegue voltar para o rio. Ele também falou sobre o volume de chuvas foi muito grande e isso precisou abrir as comportas da represa de Tupararanga, que acaba refletindo aqui na região central da cidade. Vamos ver a entrevista dele. O volume nas cabeceiras, lá na represa, foi muito alto, foi muito grande. E aí a represa precisa liberar água, né? Dentro do controle deles, até por medidas de segurança. Então, o volume da madrugada foi muito acima do esperado, já se esperava bastante água, mas ele surpreendeu e aí teve esse problema aí de água na cidade toda. As drenagens vêm sendo eficientes, elas estão baixando e aos poucos vamos ver se a gente consegue liberar as vias de toda a cidade. Bom, agora a gente vai conversar com o coordenador da Defesa Civil de Sorocaba, Roberto Montigomeri Soares. Montigomeri, é uma situação complicada para toda a cidade, né? Mas a Defesa Civil já tem um balanço. Como é que vai ser feito esse balanço de famílias atingidas, enfim, de pontos de alagamento? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos ainda fazendo esse levantamento. Assim que tivermos ele encerrado, nós vamos atender as necessidades básicas dessas famílias que foram atingidas pela inundação do Rio Sorocaba. Como é que são atendidas essas necessidades? A avaliação é feita pela assistente social da Secretaria de Desenvolvimento Social. Esse levantamento normalmente é aquilo que é básico com relação à alimentação, a colchões e cobertores, se for necessário, roupa de cama. Isso é feito, esse levantamento, nós temos um estoque estratégico para esse tipo de emergência. Agora, essa chuva assustou toda a cidade e a gente pode, inclusive, ver um momento aqui, a possibilidade de novas chuvas. Em caso de uma nova chuva forte como essa, qual a orientação, Montigomeri? A orientação que a gente dá é que as pessoas procurem ficar atentas com relação à rua começar a subir o nível dela. Onde nós estamos, nós já percebemos que já houve uma vazão considerável, porém, essa quantidade de água que aqui está, no mínimo umas 24 horas, se não chover, é que ela vai realmente voltar ao seu leito normal. O que é importante, que as famílias não consumam nenhum alimento que tenha sido atingido pelas águas, procurem evitar andar nessas águas sem uma proteção, com uma bota principalmente, a fim de evitar doenças transmitidas pela água. Qualquer emergência, qual que é o telefone da Defesa Civil? 199 é o telefone da Defesa Civil e para emergências imediatas, 193 do Corpo de Bombeiros. Obrigado pelas informações, Montigomeri. Então, repetindo, o telefone da Defesa Civil, 199, famílias que ficarem desabrigadas e tiverem algum problema, e o 193 para os bombeiros, é claro, nos casos das emergências. Barazal, voltamos aí com você. Poxa vida, parabéns, viu, Jota, pela cobertura, porque você rodou a cidade aí, foi em muitos lugares alagados. Eu queria ver como é que tá o teu pé agora aí, você tá com água, né? Mostra aqui, ó, tá quase pelo joelho aqui, Barazal. Tá molhado, né?
Parabéns. Tá quase, já molhei a calça, já secou, Tá certo. já tá molhando de novo. Daqui a pouco, qualquer coisa, você volta, a gente vai continuar com chuva aqui, tá bom? Um abraço, Ok. o J. Abreu ao vivo com a gente em Sorocaba. E olha, uma menina de 11 anos e a mãe dela foram salvas debaixo dos escombros da casa em que elas moravam no bairro Botujuru, em Campo Limpo Paulista. De acordo com a Polícia Militar, com a chuva, um barranco caiu sobre a residência e o imóvel desabou. Elas foram socorridas ao hospital da cidade e passam bem, graças a Deus. No mesmo bairro, outros deslizamentos foram registrados. Você está vendo imagens de um deles, na rua Borborema. Neste outro ponto, o barro, melhor dizendo, e árvores atingiram um carro. Você vai ver aí deslizamento também na Avenida José Bonifácio, estrada que dá acesso aos bairros Vila IP, Vila Marieta, Parque Santana e Vila Firenze, bairros do distrito de Botujuru. Você está vendo as imagens aí, o momento em que um carro foi atingido, como já falei, enfim, e agora o vídeo. Da hora em que tudo aconteceu. Imagens registradas por nossos amigos telespectadores que estão em nossa área de cobertura, que estão ajudando a fazer o Manchetes Noticidade. E em nossa região, outros municípios também foram atingidos pelas fortes chuvas. Vamos conferir a situação de algumas dessas cidades. Em São Roque, a chuva causou muitos estragos na região central. De acordo com a prefeitura, choveu aproximadamente 160 milímetros em 6 horas. O equivalente ao que choveu em 6 meses. Foram registrados alagamentos em diversos pontos da cidade. Na Avenida Antônio Dias Bastos, a principal de São Roque, uma cratera foi aberta no asfalto. Equipes da Defesa Civil passaram a madrugada inteira auxiliando as famílias afetadas. As que correm riscos estão sendo retiradas das casas e levadas a abrigos ou casas de parentes. Em Jundiaí, no Jardim Tulipas, ruas foram invadidas pela água. Moradores perderam muitos bens. A prefeitura da cidade pede a colaboração dos moradores que evitem colocar o lixo nas ruas, pois a coleta está prejudicada. Quem utiliza o transporte público também enfrenta problemas. Em Tatuí, as fortes chuvas derrubaram a ponte do Marapé, que estava interditada desde o último dia 29 de fevereiro para manutenção. Por sorte, ninguém ficou ferido. A prefeitura acionou o governo do estado para solicitar recursos emergenciais para a reconstrução do acesso. O trânsito de pessoas e veículos está interrompido na área. E as estradas também foram afetadas pela chuva. A rodovia Raposo Tavares registrou pontos de alagamento no quilômetro 71, na altura da cidade de Alumínio. Você vai vendo as imagens da chuva aí enquanto eu vou dando a informação, porque os carros passaram por apenas uma das faixas. A via já foi liberada, mas olha só a dificuldade desse carro passando no momento do alagamento. É um negócio impressionante mesmo e as rodovias estão todas com a pista molhada, é preciso ter muito cuidado. O tráfego na rodovia Bom Giro Nacal teve que ser fechado durante a madrugada entre as cidades de Piedade e Ibiúna. E o tráfego já está normal nessa região aí também. Em Jundiaí, a terra deslizou e fechou a rodovia Geraldo Dias. A via Anhanguera também está interditada nos dois sentidos, na altura do quilômetro 36 em Cajamar, por causa da chuva. Vamos então à previsão do tempo para esta sexta-feira, que deve ser nublada na região. Já choveu no início da manhã, não é? Com possibilidade da chuva voltar a qualquer hora. As temperaturas caem um pouco. Veja como é que está o céu agora em Sorocaba. A cidade registra mínima de 20, máxima não deve passar dos 27 graus. Então, confira como é que ficam as temperaturas em outras cidades. Em Itapetininga, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima não passa dos 26. Serquilho tem mínima de 20 e máxima de 27. Mesma previsão para Jundiaí. Em Salto, a mínima também é de 20, mas a máxima chega aos 28 graus. Olha, participe dos nossos telejornais, acesse nossos canais de comunicação direto com você. Se você está em casa com toda a sua família, está preocupado com a chuva, participe conosco, mande a sua mensagem. Anota o nosso WhatsApp que está aqui, ó, 974013419. É muito fácil, DDD é o 15, não esqueça de enviar seu nome, bairro e cidade. Você pode comentar as reportagens de hoje ou enviar para cá uma reclamação. Mas nesta sexta-feira, como choveu bastante, queremos que você envie informações sobre a situação do seu bairro.
Abrindo agora, então, a linha com os nossos telespectadores colaboradores. Você também é nosso repórter aqui no Manchetes Noticidade. Está alagado por aí, na sua casa, na sua rua? Tem muita água na sua rua? Mande a informação para a gente. Nós estamos aguardando, tá bom? Olha, a seguir, PM e organizadores de protesto no próximo domingo, reunidos para planejar a manifestação. O Manchetes Noticidade volta já.